Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa oitava aula do curso integrado de tarô. Deixa eu só ligar aqui o meu celular também na aula, para eu acompanhar. E hoje eu quero propor para vocês uma coisa diferente. Eu vou começar a fazer com vocês, os meus grupos em geral, as pessoas que me seguem, a chamada meditação em movimento. E essa meditação em movimento significa que a gente tem que pensar nos assuntos, refletir e, e escrever. Nessa reflexão, a gente tem que escrever, nem que sejam 3, 4 linhas, né? Então, hoje, vocês vão me ajudar a fazer o seguinte: na hora de falar das palavras-chave, né? Vocês vão me ajudar a fazer as palavras-chave. Então, eu queria que vocês tivessem papel e lápis na mão, tá? Que no final da aula, a gente vai dar aula do arquétipo, vou falar das cartas, nós vamos fazer duas meditações ativas. A lista de palavras-chave, e eu vou colocar uma carta do tarô para vocês, e vocês vão trazer essa carta para o arquétipo, tá? Eu não coloquei essa carta para a gente estudar o que ela tem a ver com arquétipo, porque eu queria que vocês começassem a fazer isso. E aí a gente já começa, né, a prática, né? Então, é legal sempre quando você for ler o tarô, que você tenha um caderno de anotações, lápis ou uma caneta, canetinhas coloridas. Quando eu leio o tarô, eu anoto, eu tenho uma ficha de anamnese, eu coloco data de, vamos dizer assim, data de nascimento, coloco dados da pessoa, do cliente, né? E eu vou guardando essas anamneses, essas leituras ao longo do tempo. Então, eu tenho uma cliente no Rio de Janeiro, chamada Luzelma, e cada vez que eu leio para ela, eu coloco as cartas que eu tirei, até para que, se ela quiser um dia, ela verifique se deu certo, se não deu certo, que pode mudar, né? E, e aí é interessante porque vocês também vão lendo o tarô. Se você for ler ao vivo, por exemplo, né? Você vai tirar uma carta e ao vivo você vai falar o significado da carta para a pessoa que vai estar consultando, né? Isso muitos sites fazem, né? Eles colocam até a câmera em cima da carta para ver. Eu vou ver se eu vou fazer isso. Estou me preparando aqui. Mas quando eu leio o tarô, eu peço para a pessoa me autorizar a ler, faço uma primeira leitura do tarô astrológico com 12 casas, leio as cartas, tiro foto das cartas, mando gravada, mando gravado, né, cada carta, e depois eu marco um horário com a pessoa para tirar as dúvidas. E aí, no horário que eu vou marcar para tirar as dúvidas, aí eu tiro o tarô livremente. A pessoa faz a pergunta e eu tiro a carta, tá? É claro que eu falei para vocês, eu sempre tenho material de apoio, então eu tenho uma tabela de palavras-chave, né? Eu deixo todos os manuais do tarô perto de mim, porque às vezes eu preciso tirar uma dúvida mais delicada daquele assunto, né? Oi, Malu, tudo bem? Lucilda, Tudo, acho que a Luzelma está aí também, né? Enfim, e aí, tudo gente, bom. nós vamos fazer juntos hoje, tá? Essa meditação em movimento, vocês vão me ajudar a criar as palavras-chave, mas eu quero que vocês escrevam aí, tá bom? Combinado? Essa meditação em movimento eu vou adotar para todos os meus cursos. Eu montei um grupo e depois eu conto para vocês a história do porquê dessa meditação em movimento. Eu recebi um vídeo da Thelma, muito interessante, dizendo que as pessoas não escrevem mais, né? E recebi um outro vídeo esses dias de um adolescente, a transcrição do texto do adolescente no celular é muito engraçado, porque só tem
as primeiras letras. Fim de semana é FDS, né? Então, só quem é da geração deles vai conseguir entender o que eles estão escrevendo, certo? Então, é tudo código. Mas vamos para a aula, então. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, nós vamos falar de um arquétipo que eu gosto demais. O Mauro me mandou mensagem, deve ter acontecido alguma coisa, porque a esposa dele tem vindo aqui no HC de Ribeirão Preto fazer uns tratamentos. Então, tomara que não seja nada. Mas depois eu coloco lá no YouTube, tá? Para quem não pôde assistir, eu coloco lá. Então, nós vamos começar, então, na nossa aula de tarô, que é o curso de tarô integrado, o arquétipo fora da lei. Arquétipo fora da lei. Gente, eu me identifico muito com esse arquétipo. Vocês vão entender por quê, tá? Bom, o arquétipo fora da lei, acho que já começam a entender por que eu me identifico. O fora da lei. As regras são feitas para serem quebradas. Então, é aquele arquétipo que a gente chama também de rebelde, tá? Vocês vão encontrar esse arquétipo também, denominado arquétipo do rebelde, tá? E aqui eu coloquei, né, as pessoas aí tatuadas, né, pintadas, não estão vestidas assim tradicionalmente, né? E aqui tem quebrando barreiras e redefinindo regras. E o legal do arquétipo fora da lei é que ele redefine regras, mas ele quebra de novo, tá? Ele está sempre quebrando regras. O arquétipo fora da lei é também conhecido como rebelde, é uma personalidade que desafia regras e normas sociais, buscando a liberdade e a transformação. Ó, já vão anotando aí para a gente fazer as palavras-chave, tá? Juntos. Ele representa a rebeldia, a busca por individualidade e a coragem de romper com o convencional, muitas vezes através de ações disruptivas e inovadoras. Tá? O que é ser rebelde? Né? Representa a rebeldia, a quebra de regras e a busca por liberdade. Coloquei um pensamento, sempre gosto de colocar. Ser rebelde é ser livre, ser rebelde é ser poesia, é colocar todos os sentimentos para fora com toda energia. O que seria da vida sem um pouco de rebeldia? Seríamos marionetes e, para mim, isso é covardia. Só ficou faltando um acento aqui no seríamos, né? Que às vezes de cola da internet. Eu sou chata pra caramba com acento. Ai, nervosa. Bom, aqui eu vou começar a dar umas dicas para vocês, tá? Para vocês, quando forem dar aula, existe uma forma de dar aula e de fazer imagem que é a nuvem de palavras. No encontro da Fátima Bernardes, eles colocavam lá a nuvem de palavras, pegando as palavras que os internautas mais falavam, né? E eu fiz aí, usei algumas palavras eu coloquei, outras eu busquei, né? E aí vocês estão vendo aí algumas palavras na nuvem de palavras. É muito fácil de fazer, depois eu dou uma dica para vocês como faz, tá? Rebeldia, desobediência, ousadia, revolta, independência, liberdade, protesto, contestação, desafio, contra, né? Desobediência, eu já falei, né? Contra a cultura, enfim. E aqui, gente, eu coloquei a foto do guitarrista do Rolling Stones, né? O lema: regras são feitas para serem quebradas. O desejo central: liberdade sempre, individual e para todos. O objetivo: desafiar a ordem estabelecida. Maior medo: tornar-se pioneiro ou dependente de ordem estabelecida. Então, quando ele quebra a regra, ele cria outra regra, ele aí pode, o perigo é ele se tornar dependente de uma outra regra.
Estratégia: questionar, chocar, desafiar, tirar da zona de conforto. Fraqueza: caso se torne muito radical, corre o risco de buscar sua liberdade às custas de imposições aos outros. E o talento: questionamento, ousadia e originalidade. Eu não sei se vocês repararam, mas atrás de mim tem o limão, ó. Hoje eu quis colocar algo que quebrasse a regra das figuras que eu coloco, tal. O limão é algo insólito, mas ficou bom meu fundo, né? Eu hoje sou fora da lei. O arquétipo do fora da lei ou rebelde, ele é também conhecido, né? O fora da lei, também conhecido como rebelde. Ele representa aqueles que desafiam o status quo e as normas estabelecidas. O que é status quo? É a ordem vigente. Então, o fora da lei vai quebrar essa ordem. Eles são motivados pela busca de liberdade, autenticidade e transformação, muitas vezes através da quebra de barreiras e da provocação de mudanças profundas, seja no âmbito pessoal ou social. A palavrinha aqui, mudanças profundas, é uma palavrinha muito importante para esse arquétipo em relação ao tarô, porque a gente vai ver que existe uma carta muito significativa que mostra para a gente a quebra de paradigmas e mudanças profundas. Quando essa carta cai para o consulente, é importante a gente destacar para ele, porque às vezes ele vai precisar quebrar aquela ordem, ele vai precisar fazer uma mudança radical, ou pode ser que está vindo para ele uma mudança radical, ok? Aí eu coloquei aqui algumas coisas que esse arquétipo traz, né? Desafio, ele é um desafiador, ele questiona normas, regras e autoridades, buscando romper como convencional e desafiar o estabelecido. Então, a figura que está aí, não sei se dá para vocês verem, virem, né? São várias pessoas tentando, falando não para ele através das mãos, né? E ele com uma vara cutucando, né? Ele tá desafiando mesmo as pessoas, né? Outra palavra, corajoso. Demonstra ousadia e coragem para enfrentar desafios e seguir seus próprios caminhos, mesmo que isso signifique contra a corrente. Então, o fora da lei ele não está nem aí se ele vai desagradar a gregos ou troianos. Ele vai ser forte, corajoso e vai contra a corrente. Livre, busca a liberdade de pensamento e ação, valorizando a autenticidade e a individualidade. Então, é na liberdade que eu encontro a minha verdadeira essência. Então, para aquelas pessoas que têm como meta de vida serem livres, livres de pensamento, livres de regras, livres, né? Esse arquétipo ele destaca bem a liberdade, né? Outra palavrinha-chave, irreverente. Então, aquele que quebra a regra, normalmente ele quer, às vezes, mostrar para aquilo ou para aqueles que estabelecem a ordem, né? Que ele é ousado, que ele não está nem aí, ele é irreverente. Né? Muitas vezes a gente quebra a regra, inclusive, através do humor. Né? Então, eu coloquei aí uma moça, né, que ela está fazendo alguns gestos, né, no rock, enfim, ela está com a língua para fora, né, está com uma peruca azul, então até que ela tá light aí, ela tá esteticamente bonita, né, mas a gente já viu já outras fotos muito mais irreverentes, né? Pode ser provocativo, ousado e até mesmo chocante em suas ações e escolhas, buscando romper com o comum e o esperado. Então, vocês vão perceber que as pessoas, né, que gostam ou que são desse arquétipo, ou que fazem papel dentro desse arquétipo, ela vai ter, assim, as cores, ela vai usar cores fortes, berrantes, ela vai usar roupas não tradicionais, né? Ela vai procurar chocar através da roupa, enfim. Então, a irreverência.
E aqui, gente, quais são os objetivos desse arquétipo? Quebrar regras e convenções. Ele não se conforma com aquilo que é estabelecido e busca criar novas regras ou romper as existentes. Mas quando ele cria nova regra, ele não se fixa nessas novas regras. Se começar a ficar controlando, né, a regra começa a controlar de novo, ele vai romper de novo. Inspirar os outros. Então, é muito legal porque ele traz o ar da novidade, da inspiração, né, do diferente. Através de suas ações e escolhas, os fora da lei podem inspirar outras pessoas a questionarem o status quo e a buscarem suas próprias jornadas de transformação. Aqui, uma outra palavrinha boa para quem lê tarô, jornada de transformação, né? Então, para quem sabe do louco, né? A gente fala, o louco está começando uma nova jornada. Só um instantinho, deixa eu tomar uma água. E criar algo novo. O fora da lei busca romper com o passado e criar algo novo e disruptivo, seja em termos de produtos, serviços ou ideias. Então, esse criar o algo novo pode ser ele indo contra o sistema, ou pode ser ele sendo criativo. Ele pode ser criativo e trazer algo que, a princípio, ninguém vai perceber, mas, de repente, esse criativo, por si só, vai romper com o sistema, ou vai incomodar o sistema vigente, né? Sistema vigente. Agora, tem a questão do lado sombra do arquétipo, né? Então, risco de marginalização. O fora da lei pode ser visto como um rebelde sem causa ou como alguém que não se encaixa na sociedade. Então, muitas vezes, por ele ter uma atitude irreverente, se vestir diferente, ser fora da caixinha, entre aspas, né? As pessoas não o veem muito bem, né? E, e não entendem essa rebeldia. Né? Então, isso pode ser exagerado, ele pode ser marginalizado, ele pode, inclusive, sofrer consequências por ser diferente. A sombra do arquétipo. Em casos extremos, o arquétipo do fora da lei ele pode levar a comportamentos destrutivos ou criminosos. Então, se o arquétipo for exagerado, se ele tiver no papel e exceder o papel, né, que a gente está falando do arquétipo, ele pode realmente se enquadrar no crime mesmo, ele ser fora da lei mesmo, ou trazer comportamentos destrutivos. Muitos dos que usam, ou que são, ou que fazem parte desse arquétipo, tem muitos que levam já, eles começam a ter até uma. Quem já viu música, né? Tem algumas músicas, e tem uma música que fala assim: vamos quebrar tudo, vamos quebrar tudo. Então, é quebrar tudo. Então, não importa se vai ser dentro ou fora da lei, né? Vai ser fora da lei, inclusive. Bom, e o lado sombrio do fora da lei, ele pode ser visto como alguém que não se encaixa na sociedade, né? Aí isso eu já falei, né? Acho que para passar para o outro. O lado sombrio do fora da lei, é importante notar que o arquétipo fora da lei, ele tem um lado sombrio, que pode levar à criminalidade e à destruição. Mas tem uma coisa muito interessante que eu fiz questão de destacar. No entanto, ao focar no lado luz, a marca ou o que você está usando, o arquétipo, ela tem a função de ir para o lado positivo. Né? Então, nos dias de hoje, inspirar, mudar, pode ser encarado como uma forma positiva e construtiva. Tá? Bom, aqui eu coloquei, eu sempre gosto de colocar o lado luz e o lado sombra, né? Então, algumas coisas que eu vou ler aqui, vocês já ouviram, eu já falei, mas aqui é bom porque ela fica destacado para vocês. Então, lado luz do arquétipo fora da lei. Revolução, liberdade radical, não aceita ser limitado e controlado, personalidade irreprimível e rebelde, alguém que não se submete, não se permite ser reprimido ou manipulado.
coragem, capacidade de correr riscos, abertura para mudanças, desejo de mudar e transformar o mundo, quebrar padrões e sair do comodismo, violação das regras por acreditar que não funcionam mais para si mesmo e para a sociedade. Muitos desses fora da lei, né, criam novos sistemas, novas regras, e violam às vezes, né? Às vezes precisam violar, precisam cometer, né, o crime, e a partir dali novas leis são criadas, né? Novas regras são criadas. E ele preza por princípios e valores verdadeiros em vez de valores dominantes. Então, ele acredita nele mesmo, ele não está nem aí com que o sistema ou o que estão impondo para ele. Ele acredita na verdade dele. Tá? E o lado sombra do arquétipo fora da lei? Raiva e desejo de vingança quando se sente desprezado, alienação, escolher o lado sombrio e a criminalidade, então recorrer às atitudes ilegais ou antiéticas para se dar bem na vida, comportamentos autodestrutivos, abuso de álcool, uso de drogas ilícitas, dentre outros. Necessidade de chocar, incomodar, gerar medo ou inquietação nas outras pessoas. Ele busca ser temido para se sentir poderoso. Por isso, tem necessidade de chocar e gerar medo. Então, ele pode impor um certo medo. A própria imagem dele, às vezes, choca, traz um desconforto, né? Traz medo. Desconexão, deseja vencer a todo custo, está disposto a sacrificar outras pessoas para alcançar o que ele deseja. Desconexão com o meio social em que vive, por ser diferente de alguma forma, ele se sente maltratado, desprezado. Então, ele entra na situação da vítima, né? Ele começa a se vitimizar. Então, ele é o coitadinho, maltratado, desprezado, desprotegido, excluído, né? E ele se vale disso para viver, né? Às vezes, ele ganha até situações, ele se dá bem em situações sendo a vítima. Defende ou pratica a violência e a promiscuidade. Então, a gente tem tanto o lado sombra quanto o lado luz, né? Desse arquétipo. Aqui eu coloquei para vocês perceberem que esse arquétipo é muito usado nas marcas, né? Principalmente marcas novas ou marcas que trazem alguma coisa diferente ou protesto ou de um nicho específico, né? Então, por exemplo, a MTV é um nicho para jovens. Então, o jovem, normalmente, ele tem muito comportamento do fora da lei. Né? Aí, se vocês repararem, a logo da MTV é colorida, tem várias outras que são coloridas, né? Eles vão trabalhar com imagens um pouco mais sólidas, mas não em 3D, às vezes em 4D, né? Desculpa, em 2D, às vezes em 3D, em 4D ainda não dá. Ou eles vão pegar um símbolo e vão transformar esse símbolo em algo diferente, como, por exemplo, a Apple. Né? A Apple ela pega o símbolo da maçã, a maçã mordida. Né? Eu mandei para vocês no grupo a história dos logotipos da Apple, vale a pena ler, que é bem legal. E só para vocês perceberem, ó, em 1977 a 1998, ela é colorida. Depois do final que a gente conversar aqui, eu quero ver se alguém tem alguma ideia do porquê que ela ficou colorida nessa época, tá? E por que ela está, que nos dias de hoje ela está mais em tons de prata, né? Em tons de cinza. O que será? E a Harley Davidson, né? A Harley Davidson é uma moto que traz a rebeldia principalmente para os velhinhos, tá? Para quem não sabe, tem muito velhinho que usa essa moto, né? Os jovens também, mas ela tem a história da Harley Davidson tem a ver com uma quebra, né, de paradigma dentro da estrutura das motos, né?
Agora, cá entre nós, lá em Campinas tem uma doceria, uma padaria, que chama Romana, é o encontro dos velhinhos com a Harley Davidson. Desculpa, tá? Não sei quantos anos as pessoas têm que estar me assistindo, mas é bem característico. Eu acho que eu até coloquei aqui, aí, ó. Velhinho que eu falo assim, acima dos 45, adora essa moto, né? Para dizer que eles são rebeldes, jovens, né? Então, é uma moto grande, ela tem linhas diferenciadas, né? E as pessoas que usam essa moto, elas se vestem também de forma característica, né? Barbas, tem barba, eles usam o Ray-Ban, então tem um padrão aí do usuário da Harley Davidson. E outra coisa também que a gente, do, do inconsciente coletivo, ou mesmo do mundo, né? Que é o rock and roll. Né? O rock and roll ele veio como uma música que quebrou, né? Todos os paradigmas daquelas músicas melosas, valsas, enfim, né? Até que a gente chegou no rock pesado, né? Que é bem mais disruptivo do que o rock tradicional. Aliás, eu estou adorando essa palavra disruptivo. Nossa, chique pra caramba. E aqui do lado, gente, também coloquei uma coisa que mostra também esse arquétipo fora da lei, que são as tatuagens, né? Então, para você se diferenciar, tem gente que acha que a tatuagem é uma arte, mas tem gente que faz a tatuagem para ser diferente ou para chocar, né? A gente vê, inclusive, exageros, né, de tatuagem, pessoas que tatuam o rosto, o olho, tem verdadeiras pessoas que não têm nem espaço mais para tatuar, né? E no Japão a gente tem esse caso que mostra o lado do crime, que é a Yakuza. Então, a Yakuza, os que participam da Yakuza, eles têm o corpo inteiro tatuado, né? Então, não tem como você não, e com tatuagens específicas, não tem como você confundir o cara que está na Yakuza, que está no crime, né, na máfia japonesa, porque ele é característico. E aqui eu coloquei, gente, eu adoro isso aqui. Quando foi a logo é de 98, né? Que começou a pensar, ó, pense diferente, né? Think different, que é a mensagem que a Apple passava logo no começo, né? E aqui, gente, tem o de Isaac Newton até a maçã mordida, né? Então, hoje, essa logo já é mais atual, que ela é mais cinza, mais prata, mas no fundo vocês estão vendo ali o Adão e Eva, a maçã, né? Toda a cena lá do paraíso, né? E a outra coisa, quando vocês observam a marca de algum produto, vocês logo identificam, porque é fácil de identificar, porque tem algo de revolucionário naquela logotipia, ou as cores são diferentes, enfim. E aqui, gente, a gente tem um personagem chamado Robin Hood, todo mundo conhece, que ele era o herói fora da lei. Aliás, eu torcia muito para o Robin Hood roubar para dar para os pobres, né? E olha que interessante, eu achei um deck de tarô chamado The Robin Hood Tarot. Achei muito legal. Não sei como é, mas ele está na floresta, ele não tem carro, não tem arma, mas ele luta com. Ele é um rebelde contra o sistema, né, dos ricos e poderosos, mas na verdade ele é rico e poderoso, né? A história é essa. E um outro personagem que eu amo de paixão, depois eu vou falar daquele outro que apareceu aqui, que é o Zorro, que era também um herói sem lei, né? Principalmente para também na questão dos pobres e oprimidos, mas também na questão das mulheres. Ele era um grande sedutor, né? Essa primeira imagem do Zorro é aquele Zorro que a gente assistia na televisão do Walt Disney, os primeiros filmes do Zorro. E o segundo que está
ao lado é o meu gato maravilhoso, cheiroso, que é o Antônio Bandeiras. Aliás, o perfume dele é uma delícia. Mas, enfim. Aula de tarô também é cultura, tá? E aqui tem o herói também, que é o herói fora da lei. Depois a gente descobre, né, que ele é o grande vilão do Star Wars, né, que é o Darth Vader. Né? É Darth Vader? Acho que é. Se eu falei errado, depois eu corrijo. Né? E a gente tem aí na cultura pop a Madonna, que foi uma grande heroína fora da lei. Né? Ela veio para chocar naquela época, né? E ela choca até hoje, porque ela tem, acho que, mais de 60 anos e essa foto dela é recente. A primeira foto que ela está com o vestido vermelho é recente. Ela choca ainda, porque ela coloca lingerie, né? Ela coloca bota nos shows dela. Então, assim, até hoje, ela é uma heroína fora da lei. A gente tem uma outra também que apareceu e sumiu, tadinha, morreu jovem, né? Mas essa daqui foi para o lado sombra, né? Do fora da lei, porque ela usou droga, que é a Amy Winehouse, que também, se vocês perceberem, todos os heróis fora da lei, eles têm tatuagem, né? Em algum lugar tem uma tatuagem significando, né? E usam roupas cavadas para mostrar a tatuagem, fazem questão de mostrar a tatuagem, inclusive. E na cultura pop, a gente, não sei se todo mundo conhece, mas tem o Eminem, que é o seguinte: os negros americanos sempre fizeram um movimento rapper, né, que é falar no meio da música, é uma música falada, de protesto. E o Eminem, além dele fazer isso, que é característico do herói fora da lei, ele era branco, né? Ele era, não, ele é branco. Então ele quebrou duas regras, né? Ele quebrou a regra da música melosa, fazendo rap, faz até hoje, e ele é branco. Né? Então, quando eu me lembro, quando começou a aparecer o Eminem, ninguém acreditava que ele pudesse ser branco, porque essa música era exclusivamente dos negros americanos, tá? E ó, vocês estão vendo que como é que ele está, como que é? Eu pus essa foto para mostrar para vocês que ele não está ouvindo, ele não quer saber de nada do sistema atual, ele não está nem aí, tá? Por isso que ele está tapando o ouvido. E aqui a gente tem uma grande heroína fora da lei, que é um ícone, né, brasileiro, que é a Rita Lee. E eu adoro essa foto das ovelhinhas aqui, né, a ovelha negra da família. Sempre, quando aparece no meu timeline essa foto das ovelhinhas, eu posto. E a Rita Lee, até antes dela morrer, ela ainda tinha esse caráter fora da lei. E para vocês que estão estudando tarô, existe o tarô da Rita Lee, tá? Chama Ritarô. Tá aqui, ó, tem as cartas dele aqui, o louco, a papisa. Todas as cartas têm a foto dela, então ela era bem esotérica. E aqui, gente, eu queria que vocês agora começassem a fazer a meditação em movimento. O que essa boca traz para vocês? Primeiro, ela é característica de um grande conjunto musical, né, que é o Rolling Stones, e essa boca não dá para não reconhecer. Né? Então, o que passa para vocês essa boca? O que passa para vocês quando alguém mostra a língua para vocês? Né? Criança, muitas vezes, além de mostrar a língua, coloca a mão aqui na cabeça, faz assim, né? Né? Não sei se dá para ver, depois eu faço. Então, o que é essa língua? E a cor da imagem, né? É uma imagem de cor vermelha, cor forte, né? Cor intensa. E aqui, por que eu coloquei essa boca? Né? Porque o herói fora da lei ele tem muita paixão. Né? O que é paixão? Sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento, o pensamento, amor, ódio ou desejo demonstrado de maneira extrema.
atração muito viva que se sente por alguma coisa. Tem paixão pelo namorado, paixão pela vida, paixão pelo trabalho, enfim. E também mostra intensidade. Então, que é o intenso? Né? Aquilo que vem com muita força, que a gente não consegue mensurar, porque é muito forte, hoje até consegue, né? E em grande proporção, ou quantidade, em grande quantidade, e com intensidade, até em relação ao calor. Né? Quando fala intensidade, também remete a calor. Bom, eu não sei se vocês reparam, né, que quando eu trago a cultura pop, uma marca, um ícone para vocês, eu estou fazendo esse exercício de interpretação. Né? Então, quando eu coloco a boca vermelha, o que significa? Então eu tenho que tentar interpretar a cor, a forma como ela está sendo colocada. Eu coloquei ela grande, coloquei ela exagerada, a língua é exagerada. E isso traz para vocês luz na interpretação do tarô. Então, como eu disse logo no começo, que tem a questão de reconstrução, demolir o status, demolir o que é vigente. Uma das principais cartas do Herói Fora da Lei é a Torre. Eu tenho uma amiga que duas cartas que ela deixa a pessoa apavorada, né? Que é a carta da Torre e a carta do Enforcado. A carta da Morte ela até ameniza, né? Mas a carta da Torre, nossa, ela se arrepia. Por quê? Quando vem a Torre, significa que tem mudança drástica e repentina, destruição de estruturas antigas, libertação, causa e instabilidade. Agora, você vê, a libertação não é negativo. Às vezes você está num relacionamento tóxico, ou às vezes você está num trabalho tóxico, e a carta da Torre vem e mostra para você, no seu lado profissional, que pode ter uma libertação. Então, eu não concordo com essa minha amiga que fala que toda vez que aparece a torre é um drama, né? Drama mexicano. E porque essa carta pode trazer um lado positivo, né? Causa instabilidade, revelação de verdades ocultas, que eu acho ótimo, principalmente para quem está consultando o tarô, está buscando, às vezes, uma resposta para uma situação específica. E queda de ilusões, que eu também acho positivo, porque a pessoa, às vezes, está dentro de um sistema, ou está dentro de um relacionamento, ou às vezes está dentro de uma estrutura que ela está iludida, ela não está enxergando que tem pessoas que não gostam dela, estão fazendo mal, enfim, né? Então, a carta da Torre, gente, ela é bem característica do herói fora da lei, porque ela quebra o que está vigente e traz o novo, né? Então, cuidado quando vocês tirarem a carta da Torre na leitura. Aliás, para todas as cartas, né? Porque a carta que vem, ela pode ter um arquétipo negativo, ela pode ter uma imagem negativa, escura, ou às vezes ela traz um significado forte, mas ela sempre tem um lado bom, né? Como uma outra amiga diz sempre, tudo é luz. E aqui eu coloquei algumas cartas da torre, né? E aí não sei se vocês percebem que tem um raio quebrando tudo, as pessoas quebram a torre, as pessoas caem da janela da torre, né? Então, realmente, ela quebra as estruturas vigentes, né? Então, aqui eu coloquei o de Marsella, o Oswald Wirth, o White e o Cosmic. O Cosmic eu nunca tinha visto, achei legal. Às vezes, quando eu coloco um deck diferente para vocês, às vezes eu procuro colocar um deck que eu nunca vi, para que vocês tenham essa interação entre as cartas em relação aos decks. Bom, e aqui tem um resuminho da carta da Torre. Virtudes: aceitação, esforço, improviso, vício, desespero, incompreensão, desequilíbrio. Então, sempre a carta, apesar dela mostrar a causa aí, né, uma coisa ruim, né, de quebra,
ela tem um lado luz, e ela tem um lado luz e tem um lado sombra. Aí a próxima carta que a gente pode destacar também do herói fora da lei é o diabo. O diabo do tarô também pode ser associado ao fora da lei, especialmente em sua busca por liberdade e prazer, mesmo que isso envolva transgressões e desejos intensos. Então, quando a gente tira o diabo, no tarô mitológico, por exemplo, ele dá a sensação que você tem que se explorar mais, que você tem que ouvir mais, inclusive a sua sensualidade, tá? Transgredir e deixar os desejos intensos fluírem. Essa carta pode representar a tentação e a busca por satisfação pessoal, mesmo que isso vá contra as normas sociais. Então, é uma carta bem significativa também com o herói fora da lei. Aqui eu coloquei a carta do diabo. Ah, tem umas cartas do diabo muito feias, né? E a que eu mais gosto é do tarô mitológico, né? Que é... E aí você tem, né? As imagens são meio chocantes, assim, né? Dos tarôs antigos, né? A Le Diable, Força Majeure e O Diabo, tá? Não sei se vocês reparam que na carta do diabo sempre tem o diabo está segurando um fio, menos na carta do meio, e tem duas pessoas que ele está manipulando, né? Um homem e uma mulher, tá? E aí também tem a questão do desejo sexual, sensual, também está dessa conotação dessa carta. A outra carta que tem a ver com o arquétipo fora da lei é a Lua. A Lua no sentido de trazer a novidade, a intuição, a inspiração, né? Que é também característica desse arquétipo. Então, a Lua é a carta número 18 do tarô. Aqui eu estou mostrando os arcanos maiores, tá? Mas eu vou mostrar alguns arcanos menores. Virtudes, imaginação, intuição e fascínio. Vícios, pessimismo, pavor e perfídia. Só para relembrar, o tarô tem 78 cartas, sendo 22 dos arcanos maiores e 56 dos arcanos menores. Tá? Então, os arcanos maiores, 22 cartas, a gente pode associar com as 22 letras hebraicas da Cabala. Tanto que vocês já viram alguns decks que têm a letra respectiva na carta. Né? Aqui a Lua, né? Então a Lua é legal porque a Lua também ela tá meio doidona, né? A primeira Lua aqui do mitológico, ela tá a cabeça dela tá girando, o cachorro tem três cabeças, então é algo diferenciado, diferente. No meio é o tarô egípcio, né? Tem o escorpião ali e tem a letra também, não sei qual que é essa letra, depois eu vejo, de cabeça não vou lembrar qual é a letra hebraica. E tem a Lua também, de um outro deck, que também tem o Escorpião. Tá? Então, o tarô mitológico, o tarô de Rider, White e o tarô egípcio. Outra carta que eu nem coloquei, especifiquei muito sobre o louco, porque o louco já é o próprio herói fora da lei. Né? Ele está começando uma jornada que ele vai quebrar, ele vai iniciar algo novo, porque provavelmente acabou a jornada anterior, então tem a ver com o herói fora da lei. O eremita, né, que busca, depois eu vou falar de cada uma, né? E a roda da fortuna, que a roda da fortuna também muda, né? Ela roda, então quando ela roda, ela vai mudar. Se você está embaixo, você pode subir. Se você está em cima, você pode descer. Então, a roda da fortuna também traz essa mudança, né? Ela é um pouco mais amena do que a carta da torre. A carta da torre ela é pesada, tá? Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu acho que eu coloquei aqui a do louco, ó, tá aqui. Oh, meu Deus. Meu mouse é tão sensível. Então, outras cartas que podem completar a interpretação. O eremita, essa carta pode ser vista como a busca por sabedoria e introspecção,
que pode levar à necessidade de se afastar do convencional, do tradicional. Então, o eremita ele vai refletir muito sobre o que está acontecendo na vida dele, ele precisa se isolar para que ele mude, para que ele se afaste do convencional. O louco representa a liberdade e a aventura, características do fora da lei. E a roda da fortuna simboliza mudanças e transformações que podem ser impulsionadas pelo desejo de romper com o passado, né? Que é o que eu falei, está em cima, está embaixo, a roda vai estar sempre rodando, né? Você nunca vai estar no mesmo lugar. E aqui, gente, os arcanos menores. Então, peraí. Os arcanos menores, a gente tem o 5 de paus, que representa conflito, competição e desafios. Pode indicar a necessidade de lutar por seus ideais e romper com padrões limitantes. Tudo a ver com o herói fora da lei. O 9 de paus, que sugere resistência, perseverança e capacidade de se manter firme diante das adversidades. E ele pode simbolizar a determinação em seguir seu próprio caminho, ou seja, acreditar na sua verdade, não na verdade vigente do sistema. Mesmo que isso exija esforço e sacrifício. O rei de paus representa liberdade, coragem e ambição. Ele pode indicar a capacidade de tomar decisões ousadas e liderar a mudança. Então, o rei de paus ele tem a ver com mudança, inspirando outras pessoas a desafiar o status quo. Então, tem a questão da inspiração também. E aqui a gente tem, olha, o 5 de paus, não sei se dá para vocês, ficou um pouco pequeno, ele está ali numa luta, entendeu? São várias pessoas lutando, né? O rei de paus, né? E o 9 de paus. E mais 3 arquétipos dos arcanos menores, que é o 8 de espadas, indica sentir-se preso e limitado por situações extremas ou por crenças limitantes. Pode ser um convite a questionar essas limitações e buscar a liberdade. Por que eu aconselho vocês buscarem um deck que vocês consigam entender? Cada um entende o seu deck. Porque os arcanos menores, dependendo do deck, a gente fica na dúvida do que significa a imagem, né? Mas dependendo do deck, fica fácil pela própria imagem da carta, tá? O 4 de espadas representa a necessidade de pausa e reflexão antes de agir. Pode indicar a importância de planejar cuidadosamente as ações para romper com padrões antigos e construir algo novo. Então, tem a ver também com o herói fora da lei. E o 8 de paus sugere movimento rápido, mudanças e a necessidade de agir com rapidez para aproveitar as oportunidades. Pode indicar a importância de tomar decisões ousadas e romper com a inércia. Então, qual que é a minha dica? Quem tem deck já, inclusive eu mandei um deck para vocês imprimirem, tá? Já começa a ver essas cartas, começa a ver a carta, ver se a carta mostra o que eu coloquei aqui, né? Porque às vezes a carta, a própria carta, a própria imagem da carta, ela já passa a ideia. E aqui eu coloquei o 8 de paus, o 8 de espadas e o 4 de espadas. Depois, quando a gente for estudar os números, né, existe um certo padrão com as cartas número 2, as cartas número 4, as cartas número 8. Né? Existe um padrãozinho. Então, quando a gente for estudar os arcanos menores, eu vou falar da numerologia e vou falar do padrão das cartas, por exemplo, o que é o 2, né? Dos 4 naipes. Mas o 2 tem um significado de dualidade. Tá? Então, para quem estuda terapia integrativa, ou cabala, ou qualquer outra coisa, sabe o que significa dualidade. E mesmo o 3, né? O 3 é o quê? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Bom, vocês já devem ter ouvido. E agora vai ser o grande chance da noite, que vocês vão participar comigo, que é a meditação em movimento.
vocês vão escrever as palavras-chave junto comigo, mas que eu quero que vocês escrevam no papel e falem. E a carta da força. Por que a carta da força? Eu não coloquei como um aspecto, eu não mostrei para vocês que poderia ser o aspecto do fora da lei. Mas a força, gente, tem a ver com intensidade, tem a ver com paixão, né? Existe dentro de si uma força capaz de mudar a sua vida. Tenha sabedoria e conhecimento para atingir seus objetivos. Então, eu quero que vocês definam e façam cruzem o arquétipo fora da lei e a carta da força. Só para que vocês saibam, 90% dos tarôs tem um leão, né, na carta da força. Esse tarô aqui de Marcélia é um leãozinho, tá? Mas esse aqui do tarô mitológico é um belo do leão e tem um homem forte segurando o leão, tá? Segurando a força do leão, né? Aqui também, ó, tá vendo? Já é um outro deck, tem o leão. Aqui ela está acariciando o leão, né? Aqui ele está segurando o leão pelo pescoço, né? Segurando a força. Aqui ela está usando de delicadeza para domar o leão, né? Enfim, então agora eu vou interromper, vou vê-los, e aí eu queria saber de vocês, né? Vamos começar então, tá? Pelo, pelas palavras-chave desse arquétipo. Eu vou fazer uma coisa legal, eu vou colocar a visualização de todos vocês na tela, tá? Para que a gente possa, para quem está assistindo, que vocês estão participando. Então, qual que é a ideia? Conforme eu expliquei desse arquétipo, vocês anotaram, nós vamos fazer as palavras-chave do arquétipo. Depois eu passo para vocês, aliás, na verdade, eu até pensei em fazer junto com vocês. Mas primeiro vamos discutir, depois eu digito, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu remover a marcação e vou colocar vocês todos na galeria. Beleza. Vamos lá. Quem começa? Quem Ô, Cris, tiver. eu não entendi muito bem o que você falou. Você quer que a gente faça da força, da carta da força? Não, são duas coisas. A Ah, primeira são as palavras-chave do arquétipo fora da lei. tá. Depois que vocês fizerem o do arquétipo fora da lei, a gente vai analisar a carta da força e vai fazer a associação da carta da força com o arquétipo fora da lei, tá? Então vamos começar pelas palavras-chave do arquétipo. Quem se habilita? Eu falaria, eu protesto. Eu acho que Protesto. ele é um cara que protesta bastante. Certo. E Regina, também provocação. provocação. Quem mais? Ó, não vale ficar Ques- falando de mim, não, hein? Autenticidade, Cris. Autenticidade, autenticidade. Putz, sou eu. Questionamento. Isso, é diferente. Questionamento. Diferente? Rebeldia, rebeldia. Diferente. Rebeldia. Rebeldia. Que mais? Rebeldia. Ele é corajoso, forte, por isso que acho que a carta da força está conectada com ele. É. Ele é Tem que, do, pra gente romper, a gente tem que ter coragem. é, Isso, tem que ter ele é coragem. do contra. Com a coragem, eu E, fui. Sou contra. É, Ah, com certeza. irreverência. do contra. Irreverente. Como Irreverência. irreverente, é isso mesmo. Irreverência. Que mais? Dança, quebra de paradigmas, Quebra de paradigmas. mudança, Questionador, Mudanças. Desafiador. Desafiador. Você falou o quê? questionador, Questionador. O que você questionador. falou? Até você falou alguma coisa antes do questionador. janeiro, Primeiro,
Não, prisioneiro. Ah, prisioneiro. Romper o condicional. Oi, Lucilda. Ele busca liberdade, Busca né? liberdade. Ele busca liberdade, não busca? Busca, lógico. Hum. Quando eu imagino a amarra, assim, né? Quebrar o Ousadia. ousadia. Desafiador, já falou? Qual? Desafiador? É. Já. Já, desafiador. Das regras, né? Ô, Cris, ele não Oi. tem astúcia? Muita. Porque ele tem que ter para poder, às vezes, romper algo mais sofisticado. Ele tem que ser astuto, tem que ser inteligente. Tem que ter originalidade também. Originalidade vocês viram, né? Nos pops, né? Nos ícones pops e, né? Originalidade. Provocativo. Oi? Provocativo. Provocativo. Aí vocês podem ver provocativo na própria Na nas Rita Lee. tatuagens, a Rita Lee, o cabelo colorido, né? Ela era a ovelha negra da família, enfim, né? O que mais? Sedução, não? Quem falou sedução? Sedução. Sedução? Sim, ele Hum. precisa ser sedutor para poder, muitas vezes, quebrar a regra. Uhum. O que mais, gente? Ousado. Ousado, ó. Ousado Pelo também. que eu vi, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, quase 25 palavras que vocês fizeram em grupo. Reverente. Irreverente já tem, mas vou colocar aqui. Reverente, Eu acho que ele é impulsivo também. muito. Eu lembro do vamos quebrar tudo, né? Vou dar boa noite para todos. Tem que sair, tá, Cris? Tá, um beijo, Regina. Depois Boa eu noite. passo para vocês o material. Tchau, Regina. Então, gente, olha que legal. Essa forma da gente trabalhar é o que eu quero trabalhar sempre nos meus cursos, que é essa meditação em movimento, é a gente pensar, escrever, falar e juntar, né? E isso fixa mais, porque você está pensando, você está escrevendo, você está em movimento, você está mexendo, né? A parte motora, tá? Agora vamos para a força. O que é a carta da força? Como que eu posso associar a esse arquétipo do fora da lei? E como que vocês leriam essa carta para alguém? Primeiro, vamos falar o que que ela representa. Para mim, ela representa intensidade. Ela é muito intensa. Intensidade. Poder de interferir, de mudar. Interferir, de mudar. O que mais? Força. A Malu falou do astuto. Como tem uma astúcia, uma certa astúcia, né? Porque às vezes a força não é só física, né? É, Não é só a é, força. Vocês viram que tem. Eu mostrei a carta para vocês do leão, que ela está passando a mão na cabecinha dele, né? Está sendo astuta. Mas a outra carta, ele está segurando o leão pelo pescoço. Está segurando a força mesmo dele, né? Força mostrando quem contra manda. força, né? O que mais, gente? Provocação. Controle. Ah, Provocação, controle. Vocês conseguem enxergar o arquétipo fora da lei na carta da força? Sim. sim, é porque tudo no fora da lei tem que ter força e poder para fazer. Coragem, né? Eu acho que eu falei no começo, Coragem. coragem, né? Muito bom. E agora eu queria que vocês, se alguém quer se arriscar,
vamos imaginar, eu vou colocar uma situação para vocês, tá? E vai sair a carta da força. Então, eu estou perguntando em relação a. Eu vou colocar duas cartas, a carta da força e a carta da torre. Então, eu estou perguntando sobre o meu relacionamento afetivo, o meu casamento. Vamos tirar a primeira carta, vai sair a torre. O que vocês diriam para o consulente? Eu não sei se a gente poderia dizer está prestes a acontecer uma mudança ou você precisa fazer uma mudança na sua vida, nos seus relacionamentos. Como é que é? Está prestes ou você precisa? Então, a carta da torre sozinha não é que prestes a acontecer, vai acontecer. Quer o consulente ou não, vai acontecer uma mudança drástica. Então, a gente tem que tirar esse preconceito do tarô de florear, né? Se a carta é uma carta que está falando que vai ter mudança, eu tenho que falar para o consulente que vai ter mudança. Aí vem a carta da força em seguida. Alguém mais queria falar desse casamento aí, tirando a carta da torre? Ô, Cris, a torre não representa uma mudança externa, que vai. O que eu quero dizer é o seguinte: é uma mudança externa que vai acontecer, que vai afetar. Não do interno para o externo, e sim do externo para o interno. Eu vou até depois mostrar a carta da força de novo. O que eu falei que está na ponta da carta da força? Tem uma coisa lá em cima, um raio externo. Da torre. Da torre. Vocês perceberam que tem? Eu falei para vocês, olha o raio aqui. Então, a Malu tem razão, porque é uma força externa que vai quebrar a estrutura vigente. Certo? Então, a carta começa com o raio em cima da torre. A torre não cai sozinha. Não é que nem no 11 de setembro que explodiu de dentro para fora. Né? Todo mundo sabe que não foi o avião que bateu. Né? Bom, todo mundo não. Né? Quem é da teoria da conspiração sabe. Enfim, então é externa mesmo, é uma força externa. Tem lá o raio. E vai ter uma mudança drástica. Agora, como falar para o consulente, aí depende da sua anamnese. Concordam comigo? Aí você está falando com uma pessoa que já está com a vida totalmente confusa, tem uma sensibilidade exacerbada. Vocês não vão chegar e falar, teu casamento vai acabar. Né? Vocês vão falar de uma outra forma. Mas tem que falar o que a carta está dizendo. E agora, depois que eu tirei a força, depois que eu tirei a torre, eu tirei a força em seguida. O que vocês falariam para ela? O gato subiu no telhado. Subiu mesmo. O gato subiu no telhado, isso é boa. O que vocês falariam para ela, sem ser o gato subiu no telhado? Vai ter uma mudança radical que vem com impulso externo, e em seguida vem a carta da força. O gato pegou. Ela vai ter a força ou significa que está chegando uma força que ela, sei lá. Muito bem colocado. Conforme a leitura que vocês vão tendo, que vocês vão conhecendo o consulente, pode ser que vocês tenham a solução na carta da força. Olha, haverá mudança, é uma mudança radical, mas você terá a força para fazer a mudança. Ou essa mudança virá com tanta força que você não vai poder fazer nada. Percebe a interpretação do tarô? Então, vai depender muito da situação, porque vocês vão estar interagindo com o consulente também.
né? Mas a Ou princípio, então, pode falar, Cherry. o Cris, como a força vem tão grande, tão forte, você disse que ela não teria forças, condições para se defender. Outra, outra visão seria de que a força vem tão forte, tão grande, que ela tem que se preparar muito bem para Isso, enfrentar essa muito força. bem, exatamente. Esse é o papel preventivo do tarô, do oráculo, que é o que o Uhum, nosso mestre Heitor, para quem não tem o mestre Heitor, né? Estou falando para outras pessoas, mas ele fala isso, que o oráculo ele serve também como uma previsão. Então você uhum. colocou a questão, aliás, nem falaria previsão, eu falei, ele serve como uma situação preditiva, né? Você se preparar antes para poder receber essa mudança. Por isso que é importante, gente, no tarô, a gente tem que ter muita responsabilidade no tarô. Porque eu já li tarô com pessoas que me falaram coisas, por exemplo, pegou a carta da morte e falou: oh, uma pessoa da sua família vai morrer. Se eu não sou uma pessoa equilibrada, se eu não sou uma pessoa que entendo o oráculo, eu vou. Aí é capaz até da pessoa me dar a data da morte da minha família, porque tem, eu não sei se vocês sabem que eu coloquei no grupo, tem como calcular data, né? Essa pessoa que te falou isso foi a que viu o gato subir do telhado. Ele caiu. Então, mas é muito, eu acho muita responsabilidade, né? E eu sei que, por exemplo, outros oráculos dão, às vezes, até indicativos que vai ter morte mesmo. Aí é uma questão de bom senso, né? Não sei, o que que vocês acham da minha postura, é o que eu estou querendo passar para vocês. O que que vocês acham? Eu Eu acho acho que que o está perfeito. planejamento Tá bem conforme. ética. É, pois é. Tem Eu que acho. ser. Eu acho que a gente não consegue tirar a ética, É. deixar a ética de fora e, né? Você tem E, que ver o e que está acontecendo mais uma coisa, mais uma coisinha. sem esconder nada, né? Isso que é É. importante que você está Agora, falando. mais uma coisa que é importante. O tarô é uma leitura imediata, naquela situação. Amanhã, se eu tirar as cartas novamente, se eu for ler, é outra energia. Então, a gente não pode ser fatalista na leitura do tarô, né? Porque essa leitura pode ser uma leitura, era uma leitura pontual daquela energia. Claro que vai indicar que pode haver haverá algum problema, né? Mas eu acho que é uma postura que a gente tem que ter cuidados, tá? E aí, Ô, gente? Cris, Fala, Maria. Cris, deixa eu te falar, nessa situação, até para, como você falou, a gente ter um certo equilíbrio e preparar o consulente, dizer para ela, olha, enfim, uma catástrofe aí e tal, vai acontecer, que a gente já viu através da torre, que você se prepare, você é uma mulher forte, ou você é uma pessoa forte, que vai precisar ter equilíbrio, enfim, para, digamos assim, administrar essa situação, para controlar essa situação, uma vez que a mulher está controlando ali o leão, entendeu? Então, ela Isso, teria essa sabedoria de administrar isso, mesmo diante de uma situação tão caótica, tá digamos ótimo. assim. E ela vai se sentir acolhida pelo leitor de tarô, né? E esse acolhimento é muito positivo, porque traz para ela a reflexão da própria situação dela. E, por exemplo, eu já li para certas pessoas que eu vi situações assim muito drásticas, mas eu tive o cuidado e a pessoa se sentiu acolhida. E aí depois ela me deu o feedback, ela falou: "Olha, que bom que você me falou isso, porque eu já fiquei esperto, já fiquei preparada, né? Então, o tarot tem essa função social também, gente. É uma Sim, função é como se a psicológica. gente estivesse dando uma
uma força, ela resgatando o poder dela, que muitas vezes, numa situação difícil, a gente até esquece, né? Exato. É. Tá? E só uma dica para vocês, tá? Tem muito homem que joga tarô, mas a maioria é mulher, tá? Pela estatística. E a pergunta de relacionamento é fatal. Sempre terá, tá? E duas, né? Que é financeiro, 3, financeiro, profissional e afetivo. Quem quiser depois tirar o tarô, abrir o canal, tirar, eu sempre costumo, com o Mauro, a gente fazer isso, né? Esses 3 pontos, né? Que é o financeiro, profissional e afetivo. É o que mais se pergunta, né? Pessoal, muito obrigada. Antes de terminar, eu vou passar um videozinho, eu acho que são 3 minutos, que é a revolução do silêncio, a rebeldia no silêncio. Eu me arrepiei inteira assistindo, tá? Então, a rebeldia não é só brigar, dar murro, quebrar. Às vezes, a rebeldia está no silêncio. Então, vou passar para vocês. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Tá. Dominar esses 7 comportamentos silenciosos, elas passarão a te tratar. Sábado, 8 horas da manhã, e a minha noiva resolveu fazer iogurte grego. A maioria das pessoas nunca percebe, mas se você dominar esses 7 comportamentos silenciosos, elas passarão a te tratar de forma muito diferente. 1. Sair de um lugar sem dar explicações. Você não deve presença nem permissão a ninguém. Esse silêncio firme é poder. 2. Não rir quando todos estão rindo. Você não finge. A tensão que surge com sua seriedade é autoridade silenciosa. 3. Deixar o silêncio dominar a conversa. Eles correm para preencher o vazio. Você apenas observa. Isso é controle, e é raro. 4. Recusar-se a se expor demais. Enquanto todos falam sobre tudo, você mantém o mistério, e o mistério gera respeito. 5. Ignorar pequenos sinais de desrespeito, sem reação, só distanciamento. Esse silêncio fere mais do que qualquer resposta. 6. Observar antes de falar. Você escuta, analisa, e então fala uma única vez, com impacto. 7. Ir embora no meio da conversa ao ser desrespeitado. Sem avisos, sem drama. Apenas vai embora. Esse silêncio é intocável. O respeito verdadeiro começa quando o barulho acaba. Perfeito, né? Fabuloso, Cris, perfeito. Muito bonito. Peraí, deixa eu voltar aqui. Verdade. Eu vou pôr para vocês esse vídeo, ele é bem curtinho, mas é ser rebelde no silêncio. Tá? E eu achei fantástico, porque tem algumas situações que a gente deveria começar a adotar para a nossa vida. Né? É difícil conseguir, mas é maravilhoso. Maravilhoso. Pessoal, muito obrigada. Próxima semana, qual que é o arquétipo da próxima semana, Mauro? Deixa eu ver aqui. Eu coloco para vocês no grupo, que eu não lembro agora. Então, faltam 4 só, tá? E hoje eu gostei muito da meditação em movimento, eu vou colocar lá, colocarei em prática em outros cursos. E, uma novidade, na sexta-feira, às 20 horas, quem quiser participar, vai ficar gravado, eu vou falar sobre organização integrada. Então, a organização em todas as áreas da nossa vida. Eu vou usar bastante conceitos japoneses de organização, que são fantásticos e que são fáceis de fazer, mas eu vou falar da organização até para a gente escovar dente. Tá? Organização. Eu vou passar. Você põe no grupo? Vou pôr no grupo, vai ser sexta-feira, às 20 horas, tá bom? E vou usar também a meditação em movimento, tá?
Pessoal, Tá. grande beijo para vocês. Muito obrigada. Boa Beijo. noite, boa noite. Durmam Tchau. com Boa Deus. noite. Muito bom. Cris, muito bem. Beijo. Muito Obrigada, bem. Cris. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Cris. Tchau.